7. Obsessão por ideias e fantasias de sucesso, poder, riqueza, amor, brilhantismo, aparência ou imagem. Exemplo, falar como se fosse um checklist a ser conquistado, inclusive sobre pessoas, uma certa ganância. Você consegue observar essa certa ganância? É que para o narcisista, ele vê uma necessidade. Ele não teve aquela na infância, ele não teve o básico que ele precisava para sair do determinado estágio, que é o estágio do ego, né? Então, ele cria essas feridas emocionais e ele acha que fazendo essa subida de itens que a sociedade diz que fazem com que a pessoa tenha sucesso, ele consiga esse sucesso que ele queria na infância. Então, o que acontece? Eu já estou até dando uma pincelada da aula, né? Da próxima aula. Então, o que acontece? Ele vê que, o que eu preciso para ser bem sucedido? Eu preciso de sucesso, eu preciso de poder, eu preciso de riqueza, eu preciso de um amor, eu preciso de uma aparência ótima, né? Ele faz um checklist. Ele precisa desse checklist para como se ele quisesse, tipo, não, eu vou sair dessa situação que eu vivi a minha infância, a minha vida inteira, e eu vou subir, e eu vou falar para todo mundo, eu consegui, entendeu? É isso. É isso que acontece na cabeça do narcisista. Então, tudo que eu tô falando para vocês começarem a perceber que como funciona a cabeça e se realmente você está vivendo com uma pessoa narcisista, tá? Vamos para 8. Vamos lá. Ele tem uma sensação ou crença de que é especial, diferente ou único. Exemplo, tem uma crença de que é especial e único. Sempre falou abertamente sobre. Então, assim, já falou para você que ele é único, que ele é especial, e ele já falou isso abertamente para outras pessoas, que ele tem alguma coisa que é especial, que é única. Ele quer ser diferente do restante porque ele sofreu tanto que ele precisa se sentir diferente. É isso que passa na cabeça dele, do narcisista. Então ele fala abertamente sobre isso. Ele precisa falar para se afirmar e para afirmar para outras pessoas. Então, vamos para 9. É explorador em relações interpessoais? Exemplo, tira vantagem dos outros para atingir os próprios fins? Eu botei aqui também mais outro exemplo. Ele é muito difícil de perceber. Tem que estar atento às intenções que não são óbvias. Usar pessoas para atingir fins, por exemplo, para conseguir um dos itens do checklist. Então preste atenção, que o que acontece? Às vezes, para você conseguir o item daquela lista lá de sucesso, ele precisa de outras pessoas para conseguir aquilo. Só que não é óbvio. É uma coisa que, às vezes, ele pode usar de maneira através de manipulação. Às vezes você é o item e para ele conseguir um outro item, ele precisa de você. Então, ele te usa como um dos itens da sua lista e te usa para conseguir outros itens além daquele outro. Aí eu botei aqui um exemplo, usar a companheira, por exemplo, para aumentar
ou acumular seu capital, sem que ela saiba que isso está sendo feito. Então, obviamente, tem coisas que ele não vai falar, que ele vai deixar escondido, né? Ele vai deixar ali camuflado. Então, você tem que ver o que ele está. Qual é o cheque, qual é a jogada que ele está usando por trás daquela outra coisa, né? E ele geralmente são pessoas que não são flexíveis, nem um pouco. Então, se você às vezes apontar um outro caminho, ele vai falar não, porque ele não vai estar conseguindo cumprir aquela lista do checklist dele, aquele item do checklist dele. Eu acho que a grande jogada é falar isso, né? É testar através de uma, tipo, vamos fazer tal outra coisa. Aí você vai saber que tem a ver com checklist. Vamos para 10. Carece de empatia, reluta em reconhecer ou identificar-se com os sentimentos e as necessidades dos outros? Isso é claro. É claro. Porque eles têm uma enorme dificuldade de se colocar no lugar do outro. Assim, absurda. Então, assim, você percebe isso, que acontece isso com você, que você fala assim, olha, não tá vendo que eu tô sofrendo, ou não tô vendo que eu tô com tristeza, ou não tá vendo que eu tô com determinada coisa. Mesmo assim, mesmo você falando, e às vezes você dando um exemplo na posição dele, ele não vai entender. Tô falando ele, mas é ele, ela, ele, né? Bota do, né? Então, não vai entender. Não vai, porque tá tão naquela dor interna, aquela coisa só dele, ou dela, dele, que não consegue se colocar no lugar da outra pessoa. Então preste atenção se acontece muito isso. Vamos lá. 11. Relutância em assumir ou aceitar responsabilidade pessoal por qualquer erro ou delito, e isso parece que é uma pergunta juntando na outra. Exemplo, pedir desculpa é difícil demais? Tem que usar muitos argumentos para que isso aconteça? É isso. Ele não consegue se colocar no lugar do outro. Você tem que usar outros meios para ver se outras explicações para ver se essa pessoa consegue. E às vezes você pede para, olha, você errou em tal coisa por causa disso, 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 e a dificuldade para assumir que errou. Perceba, uma pessoa que tem essa tendência a narcisismo, ela vai demorar muito tempo para pedir desculpas. Muito tempo. Então você percebe que isso acontece com você? Então, fique atenta. 12. Tem uma forte tendência a culpabilizar os outros. Então, já é a consequência dali, né? Não vai assumir o erro e vai botar a culpa na outra pessoa. Simples assim. Vai botar a culpa em outra pessoa porque não quer receber o erro. Não quer assumir que errou porque já é uma pessoa, ele já se acha uma pessoa totalmente ferrada. Então, ele não vai conseguir assumir um erro e falar assim, caraca, eu errei isso também. Porque ele não quer entrar na baixa estima. Porque a baixa estima dói. É depressão. Então, acaba culpabilizando os outros, porque não quer assumir o erro. Certo? Vamos para a próxima. 13. Vícios e questões que têm a ver com excesso, incluindo tendências obsessiva compulsiva.
Exemplo, uso de drogas, alcoolismo, vícios em sexo, amor, pornografia, jogos de azar, trabalho e etc. São os vícios, né? E os vícios são maneiras de fugir do tratamento que deveria ser feito com questões emocionais. Então, acaba fugindo para essas coisas. Vício em álcool, vício em drogas, vício em sexo, vício em amor, vício em pornografia, jogos de azar, workaholic, vício em trabalho. Então, assim, é claro, né? Que é uma dessas se tem uma dessas opções, marca lá o sim. 14. Incapacidade de formar ou manter relacionamentos significativos ou de longo prazo. Essa é meio complicada, porque pode acontecer que sim, pode acontecer que não. É difícil entrar nesse porque muitas vezes os narcisistas conseguem casar, né? Então, eu acho que a grande questão é o quanto que aquela. Porque manter relacionamentos significativos. O quanto que o narcisista ele consegue se abrir em um relacionamento. E eu digo abrir mesmo, falar da infância, falar dos pais. Isso que mostra se há essa possibilidade de abertura. Falar das dores que sentiu na infância, porque eu acho que dá para viver muito bem com outras pessoas sem você não contar nada, entende? Então, essa pergunta, ela foi tirada do livro, né? Dos dois livros, do Manual Diagnóstico e do o livro da Como se Libertar de um Narcisista, mas ela tem esse nuance aí, entendeu? De que para você entender ela, você tem que entrar profundamente ali na cabeça da pessoa. Realmente, meu companheiro, ele fala sobre a infância, ele fala o que ele sofreu na infância, se aquilo foi estranho.